Olá, meu nome é Heloísa Meu nome é Henrique. e nós vamos apresentar sobre a importância das frutas e legumes no fornecimento de vitaminas e minerais associado ao consumo de defensores agrícolas. Vamos iniciar falando sobre frutas. Bom, o que são as frutas e para que elas servem? A fruta é um alimento que ela vem de certas plantas cultivadas, ou seja, não são todas as plantas que dão o fruto. Normalmente, pelos seres humanos, elas são ingeridas quando elas estão maduras e a culinária, podemos utilizar ela para preparar sucos, gelatinas, geleia, doces, bolos e também podemos consumir elas in natura, como é o caso da laranja demonstrada. Bom, entre fruta e fruto temos uma diferença. Fruto é o nome que damos às frutas que tem a função de proteger uma semente, certo? Em seu interior. Já frutas são os frutos que são adocicados. Por exemplo, o tomate, ele é um fruto, pois ele não é tão adocicado quanto a maioria das outras frutas. As categorias das frutas. Bom, temos as cítricas, elas possuem altos níveis de ácido cítrico na sua composição, como a laranja, os limões e a toranja. Temos as frutas bosque, que elas são cultivadas em ambiente silvestre. Silvestre seria que ela pode nascer em qualquer lugar, não tem um clima específico para que ela nasça no local, como é o caso do mirtilo e a framboesa. Por curiosidade, existem frutas bosque, como a broêmia, que elas são utilizadas com propósitos medicinais e se elas forem consumidas in natura, pode causar vários sintomas como sufocamento e etc. Também há aquelas frutas que possuem casca dura e um caroço no seu interior, como é o caso do marmelo, e também há as frutas pêvides, como é o caso da maçã e a pera, que elas possuem uma semente pequena e chata. Há também as frutas que são pequenas, como é o caso do figo e da groselha, e também há frutos que possuem cascas, é o caso das nozes e da avelã. Há também as frutas tropicais, como é o caso da banana e a manga. Tropical porque ela tem que ser cultivada em um local com o ar mais quente. Normalmente a banana e a manga são cultivadas nas zonas equatoriais. Bem, vamos falar aqui sobre vegetais. O que são os vegetais? São legumes e verduras e são alimentos essenciais para o nosso organismo. Legumes, na maioria das vezes, são tubérculos, como por exemplo a cenoura, chuchu, batata, vagem e beterraba. E verduras são vegetais folhosos, como o repolho, couve, alface, acelga, brócolis, entre outros. Os grupos de vegetais. Os grupos de vegetais são classificados pela quantidade de energia que cada grupo fornece. O primeiro grupo, que é o grupo A, fornece pouca quantidade de carboidratos, aproximadamente 5%, e a quantidade diária recomendada é de 30 gramas. Aqui nós podemos ver alguns exemplos. O grupo B são as hortaliças, que têm uma quantidade moderada de carboidratos, cerca de 10%, e a quantidade recomendada é de 100 gramas. Os vegetais do tipo C, eles têm uma quantidade mais significativa de carboidratos, cerca de 20%, e sua quantidade recomendada diária é de 50 a 80 gramas. Vitamina. As vitaminas são substâncias orgânicas presentes em muitos alimentos em poucas quantidades. Elas são indispensáveis para o funcionamento do organismo na forma de cofatores, que são substâncias inorgânicas, para o funcionamento da enzima. E dependendo da sua idade, sexo, estado fisiológico, atividade física, você precisa de uma quantidade diferente. A classificação é feita pela solubilidade e não pela função que ela exerce, já que uma vitamina pode ter várias funções, independente do grupo que elas pertencem. As lipossolúveis. As lipossolúveis, como o próprio nome diz, são absorvidas pelos lipídios. Elas são transportadas pela circulação linfática e podem ser armazenadas, sendo elas a D e a K no fígado e a E nos tecidos de gordura no corpo. Como elas são armazenadas, elas são mais difíceis de ser eliminadas pelo corpo e aí tem um risco maior de ter intoxicação quando elas estão em excesso. A vitamina A, que é o exemplo que nós vamos dar aqui sobre esse grupo, é um importante oxidante que protege as células contra os radicais livres. Radicais livres são átomos ou moléculas com elétrons não pareados. Sendo assim, ele acaba roubando, digamos assim, os elétrons de outras moléculas e isso pode acabar alterando o DNA e causando câncer. As principais fontes de vitamina A são frutas e vegetais de cor forte, como por exemplo a cenoura, a abóbora, o brócolis, o fígado, o ovo e o leite. A falta dessa vitamina pode causar xeroftalmia, que é o ressecamento da córnea dos olhos, que também pode ser chamada de cegueira noturna, que é quando você não consegue enxergar bem à noite. Nós, quando enxergamos normalmente à noite, não enxergamos exatamente as cores em si, mas enxergamos uns tons de cinza, um pouco mais pra cor, dependendo da quantidade de luz presente no ambiente. Quem tem cegueira noturna já não consegue enxergar nada mesmo. É bem complicado de enxergar, a não ser que tenha um feixe de luz.
é a única coisa que a pessoa consegue enxergar. Já a vitamina A em excesso é muito tóxica ao organismo e pode causar ressecamento e descamação da pele, dores abdominais nas articulações, crescimento interrompido, danos hepáticos, dores nos ossos, aumento do fígado e do baço, dor de cabeça e malformação de fetos. Outro exemplo desse grupo é a vitamina D, que é sintetizada pelos raios solares. Funciona assim: raios ultravioletas vão bater na nossa pele, são absorvidos e junto com o colesterol viram precursor da vitamina D. Aí mais tarde no fígado e no rim, esse precursor vai virar a vitamina D em si. Essa vitamina ajuda na produção de insulina, na manutenção do sistema imunológico, além da absorção do cálcio. A consequência da falta da vitamina D é o raquitismo, que é uma doença que afeta principalmente crianças, que é a má formação dos ossos. Os ossos nascem tortos e coisas assim. Já a vitamina D em excesso, ela pode causar náuseas, vômitos, perda de apetite e depósito de cálcio em tecidos moles. Se os lipossolúveis são facilmente dissolvidos por lipídios, os hidrossolúveis são dissolvidos facilmente por água, certo? O que são eles? Eles são constituídos pelas vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, C e P. Elas são facilmente absorvidas pela água e elas são excretadas pela urina. Já a vitamina B12, ao invés de ser excretada pela urina, ela fica retida no fígado. A vitamina C, ácido ascórbico, ela é muito importante para a síntese do colágeno, que é uma proteína fibrilar importantíssima para a estruturação nos ossos e da pele. Também ajuda muito a manutenção dos tecidos, aumentar a imunidade, assim protegendo contra infecções. Também ela vai regular as funções glandulares, e também o crescimento, né? Aqui alguns exemplos da vitamina C, onde pode ser encontrada, principalmente nas frutas cítricas e alguns vegetais frescos, como é o caso da laranja, limão, abacaxi, e vegetais, repolho, a couve-flor, espinafre e pimentão verde. Sais minerais. Bom, no nosso corpo, nós temos substâncias que são orgânicas e inorgânicas. Como orgânicas, podemos citar carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas e ácido nucleico. Já as inorgânicas, nós temos a água e os sais minerais. Os sais minerais são nutrientes que apresentam funções muito variadas nos seres vivos. E no nosso corpo e no corpo dos outros animais, ela pode ser encontrada principalmente dissolvido na água ou imobilizado. Dissolvido na água, nós podemos encontrar ela na forma de íons. Já imobilizada, encontramos elas nos nossos ossos, ou seja, no nosso esqueleto. Os seres vivos, eles são incapazes de produzir sais minerais. Assim, a gente tem que retirar esses nutrientes de fontes alimentares, seja ela vegetal ou animal. Apesar desses sais minerais não fornecerem calorias pra gente, a gente tem que saber que é muito importante consumir alimentos que possuam sais minerais, porque é muito importante na formação dos ossos, dos dentes, a condução do impulso nervoso, coagulação, entre muitos outros fatores. Aqui nós temos alguns exemplos de sais minerais. Bem, alguns dos exemplos que nós vamos dar aqui sobre os sais minerais é o ferro, que é um dos mais importantes, que atua como transportador do oxigênio para todo o organismo. A falta dele leva à anemia ferrotiva, que pode inclusive causar morte, porque o ferro é o transportador de oxigênio para o nosso sistema. O cálcio ajuda na formação dos ossos e dentes, além da coagulação do sangue e na contração muscular. A falta pode causar deformações ósseas, principalmente na fase do crescimento, ou seja, em crianças, e o enfraquecimento dos ossos e dos dentes. No idoso pode levar a osteoporose e fraturas espontâneas, que seria pela falta do cálcio no osso. O excesso do cálcio chama hipercalcemia, caso seja no sangue, e se for nos vasos chama arteriosclerose. O próximo aqui é o iodo, que atua diretamente no funcionamento da glândula da tireoide. Além disso, ativa o funcionamento cerebral, permitindo que os músculos armazenem oxigênio, e a sua falta acarreta em disfunção tiroidiana, como o bócio, e o mau funcionamento da glândula da tireoide, causando o hipotiroidismo, que pode levar à obesidade. Bem, o sódio é um sal mineral que é um eletrólito importante para a transmissão nervosa, além da contração muscular e o equilíbrio de fluidos no organismo. A falta de sódio causa a hiponatremia, que é quando o corpo passa a ter mais água do que o normal e tem pouco sódio para poder dissolver isso no sangue. Isso pode ocorrer quando o corpo perde sódio exageradamente através do suor ou da ingestão excessiva de água. E o excesso de sódio pode causar a hipertensão, também conhecida como pressão alta, que é quando a pressão do sangue está maior do que 14/9. Isso ocorre principalmente quando tem alguma obstrução dos vasos sanguíneos, que eles se contraem. E quando uma passagem de sangue é trancada, porque eles contraiu, ou seja, a passagem do sangue acabou sendo trancada, a pressão no bombeamento do coração fica maior. O potássio também é um eletrólito importante para a transmissão nervosa, contração muscular e equilíbrio de fluidos no organismo. E quando você está com falta de sódio no seu organismo, você
tem fraqueza muscular, desorientação e fadiga. Bem, aqui nós temos uma tabela das frutas campeãs em nutrientes, os vegetais campeões em nutrientes. Vamos falar agora um pouco da absorção das vitaminas e minerais pelo corpo humano. Nós não vamos nos aprofundar muito porque esse não é o foco do nosso tema. Primeiramente, vamos consumir o alimento pela nossa boca e após ser mastigado, ele vai ser enviado até o estômago pelo esôfago. Após o alimento ser digerido pelo nosso estômago, ele vai ser levado até o intestino delgado e lá vai ocorrer a absorção dos nutrientes. O nosso intestino delgado, ele não é um cilindro perfeito. Assim, ele possui algumas ondulações nele que nós vamos chamar de vilosidades. E essas vilosidades possuem estruturas menores ainda, chamadas microvilosidades. E assim, as microvilosidades possuem estruturas menores ainda, que vamos chamar de vilos, que são pequenas estruturas que formam a parte exterior da membrana plasmática. E essas vilosidades, elas servem para termos uma maior área de absorção dos nutrientes. Assim, os vilos vão absorver os nutrientes, que vão levá-los pela corrente sanguínea, como mostra na imagem. Assim, ocorrendo a distribuição de nutrientes para o corpo humano. Bem, agora vamos falar sobre defensores agrícolas. O que são defensores agrícolas? São produtos químicos, físicos ou biológicos usados no controle de pragas nas plantações. Eles também são conhecidos como agrotóxicos, pesticidas, praguicidas ou produtos fitossanitários. E os principais tipos de pesticidas são o herbicida, que evita o desenvolvimento de vegetais indesejáveis na sua plantação, geralmente as pragas daninhas, o inseticida, que evita insetos e ácaros, e os fungicidas, controladores das doenças causadas por infestações de fungos. As vantagens dos defensores agrícolas são que eles combatem pragas de maneira eficiente. Os produtos com agrotóxicos acabam sendo mais baratos porque, como requer menos mão de obra, temos um menor custo. E você tem essa possibilidade de ter uma produção em maior escala. Por isso, o uso do agrotóxico previne a perda de 10 a 40% da produção agrícola mundial. Mas o seu uso também causa muitas desvantagens, que são desequilíbrios biológicos, porque ele acaba afetando o solo, a água, a flora e a fauna, além do próprio ser humano. Os riscos à saúde. Os agrotóxicos possuem uma série de substâncias cancerígenas, e o consumo em excesso acaba oferecendo espaço para o desenvolvimento de problemas de desordem neurológica, como por exemplo a depressão, além de afetar a taxa de fertilidade e alterar a quantidade dos espermatozoides. Os agrotóxicos podem causar 3 tipos de intoxicação: a aguda, subaguda e a crônica. A aguda é quando você come o alimento que tem agrotóxico e logo em seguida você já tem os sintomas, que é bem rapidamente. Já a subaguda, os sintomas aparecem aos poucos, um pouquinho mais devagar, entre horas e alguns dias. E a crônica, ela pode surgir depois de meses ou até mesmo anos dessa exposição em excesso. E pode levar a doenças como câncer. Agora que nós já entendemos os sintomas e o que são os agrotóxicos, vamos falar agora dos tipos dele. Primeiramente, vamos comentar um pouco sobre os organoclorados. São com certeza os que mais persistem no meio ambiente, podendo chegar aí até 30 anos. No nosso corpo, eles são absorvidos via oral, respiratória e dérmica. Dérmica vem de dermic, ou seja, a pele. Esse agrotóxico, ele pode causar até mesmo o câncer, ajudando a desenvolver a doença. E por isso ele foi banido de vários países. Os organofosforados e carbamatos são inseticidas, com certeza são os mais utilizados atualmente. Eles também podem ser absorvidos pelo corpo humano via oral, respiratória ou dérmica. E o seu efeito no corpo humano é a alteração no funcionamento dos músculos, cérebro e glândulas. O paraquat é um herbicida que mata praticamente todos os tipos de planta. Essa substância, ela pode causar lesões no rim e se concentra nos pulmões, causando uma fibrose irreversível. Fibrose seria o aumento das fibras do tecido da pele. A classificação dos agrotóxicos. De acordo com o decreto número 98.816/90, todos os agrotóxicos eles têm que ser classificados de acordo com a classe de periculosidade e toxicidade. Há os vermelhos, que são extremamente tóxicos, amarela, que são altamente tóxicos, azul, mediamente tóxicos e verde, muito pouco ou pouco tóxicos. Aqui tem uma imagem que mostra a porcentagem de agrotóxicos de alguns alimentos mais consumidos. Alimentos orgânicos. O que são? Os alimentos orgânicos, eles são alimentos que são produzidos de uma maneira que busca ser mais saudável do que os produzidos convencionalmente. Assim, eles não vão utilizar métodos transgênicos, fertilizantes químicos ou agrotóxicos sintéticos. Eles são processados, manufaturados, embalados e estocados, assim, tentando preservar ao máximo a qualidade do produto e seus valores nutricionais. Toda a produção desses alimentos busca ao máximo respeitar o meio ambiente e visa
visam manter a qualidade do produto, assim visando a saúde do consumidor e os impactos na natureza. Como saber se o alimento é orgânico? Desde 2003 foi aprovado pelo Ministério da Agricultura uma lei que obrigatoriamente tem que ter um selo na embalagem dos alimentos orgânicos, e assim que regulamenta a produção e comercialização da agricultura orgânica no Brasil. As vantagens, obviamente, é que os alimentos são muito mais saudáveis, porque eles são livres de agrotóxicos, hormônios e outros produtos químicos. Eles têm um índice de toxicidade bem reduzido e eles são muito mais saborosos. Além disso, o valor nutricional desses alimentos pode chegar a uma concentração até 20 vezes maior do que alimentos comuns. As desvantagens são que esses alimentos eles são mais caros do que os convencionais. Isso se deve porque a área de cultivo dos alimentos orgânicos é bem reduzida de acordo com a agricultura convencional, que utiliza agrotóxicos. Assim, tendo maior custos com a mão de obra. O custo pode ser até 40% mais caro do que a agricultura tradicional. Bem, agora nós vamos falar sobre o controle biológico. E o que é o controle biológico? É uma forma natural, é uma forma de solucionar os problemas da plantação com pragas de maneira natural, sem causar danos ou quase nenhum dano à natureza e ao próprio ser humano. A vantagem do controle biológico é que ele não causa nenhum problema com a fauna, flora, água e solo, e nem para nós mesmos, que os agrotóxicos causam, porque é tudo feito de maneira natural. E você pode associar diversos insetos em uma plantação para poder realizar esse controle de pragas. A desvantagem é que acaba ficando um pouco mais cara a produção, e algumas vezes ele acaba não conseguindo erradicar totalmente sozinho. Além de que às vezes pode causar alguns problemas, como depois de um tempo, os predadores que você pôs lá para controlar as pragas que tinham se tornem um problema. Um caso que aconteceu de um controle biológico que foi mal estudado e acabou dando muito mal. E quais são os controladores biológicos? Existem os parasitoides, que são seres que se parasitam no corpo da praga, assim podendo levar a praga à morte. Um exemplo disso seria o mosquito, que bota o ovo dentro da praga, que seria a larva, e com o tempo o ovo vai eclodir virando pupa. Nesse estágio, a praga vai acabar morrendo e o mosquito, ao se desenvolver, vai sair do corpo da larva e no seu estágio adulto botar ovos em outros corpos de larva, assim diminuindo cada vez mais o número de pragas que seria a larva. Há também os predadores, que seria simplesmente o organismo que seria o inimigo biológico, vamos dizer assim, da praga, que vai se alimentar dela. Exemplo disso seria o coelho nas ervas daninhas e a joaninha com o pulgão. Outro exemplo seria os patógenos, que seriam seres microscópicos, como é o caso de alguns vírus, que vão se multiplicar no organismo do hospedeiro, que seria a praga, podendo levar a complicações e, como é a intenção, a morte da praga. Bem, é isso a nossa apresentação, nosso vídeo do fórum. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.